Fala, camaradinha! Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao segundo episódio do Ecos de Cultura, o podcast que reúne os apaixonados pela cultura geek e o lado mais verde e ambientalmente engajado da podosfera. Eu sou o Matheus, seu condutor oficial de narrativas e aventuras pelo mundo dos quadrinhos, dos filmes e das séries dos heróis mais amados e dos vilões mais temidos da ficção. E aí, prontos para conhecerem essa temática altamente científica de hoje? Então, vem comigo! Antes, um pequeno recado. É sempre bom ressaltar que esses e todos os outros episódios do podcast contam com o apoio mais que fundamental do GEASUR, o Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde a Sur. Bem, como eu comentei na introdução do episódio, e se você já está acompanhando o podcast pelo Spotify ou todas as demais plataformas de streaming e viu o título de hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Ciência, vou falar aqui sobre 4 pesquisadores, cientistas ou mesmo especialistas em áreas experimentais que estão presentes em obras da Marvel e da DC Comics. Já adiantando um pouco a pauta, dentre esses 4, um deles vai te surpreender bastante. Se a curiosidade aumentou para saber quem é essa figura, gruda no episódio que logo mais revela a identidade dessa personalidade super icônica da ciência. Falando nisso, o principal motivo da pauta desse episódio é a celebração do Dia Nacional da Ciência. Nessa mesma data, 8 de julho, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também conhecida como SBPC, foi criada. Essa sociedade foi criada como entidade civil com o objetivo de desenvolver atividades que possam contribuir para a expansão e o aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia a nível nacional. O principal objetivo dessa data é o estímulo da geração mais jovem a se interessar pelos mais diversos campos científicos que existem atualmente, assim como mostrar o verdadeiro papel da ciência, sempre estar a serviço da sociedade. Falar sobre essa temática nesse dia tão especial e nesse podcast é mais do que uma honra para mim enquanto cientista ambiental. É, na verdade, o real motivo do Ecos de Cultura existir, para divulgar a ciência através de elementos da cultura pop e geek presentes em séries, filmes, quadrinhos e muitas outras contribuições no entretenimento para a população. Bom, passado esse primeiro momento, vamos começar a pauta a partir dos cientistas da Marvel. Separei 2 deles para comentar um pouco sobre as suas relevâncias dentro das histórias tanto de super-heróis quanto até de vilões. O primeiro deles é o vilão do Homem-Aranha, o nosso cabeça de teia. Miles Warren também é conhecido como Chacal nas histórias em quadrinho. Warren, em sua história, já foi um reconhecido cientista da área da bioquímica. Caso você não saiba o significado dessa área, deixa que eu te explico. Tudo que envolve um processo químico dentro de organismos vivos, como o metabolismo das proteínas e dos carboidratos, por exemplo, tem relação com a bioquímica. Nosso Miles chegou em determinado momento da carreira dele a ser auxiliado por outro renomado cientista, chamado Herbert Windham, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Bom, durante seu tempo como professor da Universidade de Empire State, Miles se apaixonou por ninguém mais, ninguém menos do que Gwen Stacy, a atual namorada do cabeça de teia Peter Parker. É importante ressaltar aqui que o professor Warren, como era conhecido, tinha muitos problemas de instabilidade emocional e psicológica. Ele nutria essa paixão doentia pela Gwen, apesar de nunca ter tentado algo muito sério ou explícito com ela. Mas ainda assim, não era nada saudável ter uma obsessão como a dele por uma estudante. Só que, em um determinado momento,
da história, o Duende Verde, vilão já bastante conhecido por muitos fãs do Homem-Aranha, acabou por matar a Gwen, a namorada do Homem-Aranha. E isso foi um choque tremendo tanto para o Homem-Aranha quanto para o Professor Warren, que passou a se concentrar cada vez mais nos estudos de clonagem, na esperança de recriar uma Gwen Stacy a partir dos estudos feitos em um sapo adulto, para realizar esse método de replicação dos seres vivos. Lembram que eu falei sobre a instabilidade do Miles? Então, como todo bom cientista, ele tinha um assistente. Pois é, tinha, no passado. Quando essa instabilidade chegou a níveis extremos, o coitado do Anthony Serba, esse assistente, acabou morrendo depois de descobrir a verdade sobre o interesse do seu chefe nas pesquisas de clonagem em seres vivos. Esse foi o momento em que uma chave virou na mente do professor Warren. Ele até então só trabalhava com vida, com a replicação dela. Ter em suas mãos um crime como o que ele cometeu fez com que ele passasse a imaginar que não foi o verdadeiro autor desse crime e que, na verdade, um alter ego poderia ser responsável. Não sei se vocês já ouviram falar de uma obra chamada O Médico e o Monstro. Bem, nela está o distinto cientista respeitado pela sociedade londrina chamado Henry Jekyll. Ele acreditava que todos possuíam um lado bondoso e outro perverso. A história se desenvolve de maneira semelhante ao do Miles Warren, claro que com campos de pesquisa bastante diferentes. O que é válido lembrar é sobre a criação desse alter ego para justificar ações hediondas, como assassinato, por exemplo. O outro professor Warren passou a se chamar Chacal, e aí então começa a história de um vilão extremamente manipulador e perverso que usava os conhecimentos de clonagem e bioquímica para executar os seus planos. Bom, ainda sobre o cenário do Homem-Aranha, vamos para a segunda personalidade científica que eu, inclusive, mencionei mais cedo, o Herbert Windham, que ficou conhecido pelo apelido de autoevolucionário. Herbert nasceu em Manchester, na Inglaterra, e estudou na Universidade de Oxford lá na década de 1930. Em um determinado momento de seus estudos, ele se aproximou das pesquisas de manipulação genética de Nathaniel Essex, que é bem conhecido pelos fãs do X-Men como o Senhor Sinistro. Nosso cientista, inspirado pelas pesquisas do Essex, construiu o que chamou de acelerador genético, uma máquina que tinha a capacidade de melhorar geneticamente os seres vivos, seja já com o DNA das cobaias ou com combinações das mais diversas e bizarras. Depois de assistir várias palestras sobre a origem do código genético, e depois de muito tempo desvendando o DNA dos seres vivos, ele então conseguiu evoluir, digamos assim, o seu cachorro, o Dempsey. Saindo do acelerador genético, o cachorro agora tinha uma aparência humanoide, mas com um intelecto não tão desenvolvido como o seu dono gostaria. Windham lamentou profundamente a sua primeira tentativa quase bem-sucedida quando Dempsey foi morto por pessoas assustadas com a sua aparência assim que ele saiu na rua. Aqui, o paralelo interessante de se fazer com a história do Herbert é a história do famoso Victor Frankenstein e a sua criatura. Assim como Frankenstein, Herbert fez inúmeras tentativas depois do seu primeiro fracasso, sempre tentando combinar materiais genéticos na esperança de criar algo perfeito ou próximo disso. Ele chegou a trabalhar com cientistas renomados, inclusive até pais de heróis reconhecidos no futuro, como o pai do Marvel Boy e até o pai da Mulher-Aranha. Em uma referência bem clara aos filmes famosos do cientista insano, o Dr. Windham passou a trabalhar no alto de uma montanha com pequenos servos que conduziam experimentos dos mais diversos juntos dele. Lembra que eu comentei em um momento que o Windham e o Warren, antes de se tornar o Chacal, trabalharam juntos? Pois é, o experimento que eles conduziram tinha como objetivo a combinação do DNA humano com o de animais, formando híbridos que tinham o apelido de Novos Homens.
O nome autoevolucionário surgiu quando um de seus ex-parceiros de laboratório retornou às montanhas onde o Ebert continuava seus experimentos e se deparou com esses tais novos homens. Na época, esse ex-parceiro chamou os experimentos de Cavaleiros de Wundagore, que era o nome da montanha onde ele realizava os experimentos, assim que ele começou a trabalhar com esses cavaleiros, treinando os híbridos em técnicas de combate no estilo da cavalaria. Além disso, o seu chefe, Wyndham, passou a ser nomeado como Lorde Autoevolucionário. A sua participação, tanto nas tramas de vilões quanto nas tramas de heróis e mesmo de anti-heróis, é marcante, porque até por ser um homem de vida prolongada graças aos seus próprios experimentos, ele acompanhou de longe o desenvolvimento das mais diversas personalidades, como por exemplo a da Wanda e do Pietro Maximoff. Bom, seguindo agora para DC, vamos tratar de dois cientistas e, como eu disse no começo do podcast, um deles realmente vai te surpreender e é justamente sobre ele que eu vou falar agora. Ninguém mais, ninguém menos do que o Barry Allen está entre as personalidades de hoje. Sim, o Flash, conhecido tanto nos quadrinhos quanto também na série original da CW. Falando especificamente da série, é mostrado desde o começo que o Barry é um perito forense e trabalha para a polícia de Star City. Perícia forense é a área da investigação criminal em que o especialista coleta dados, amostras, faz experimentos, analisa as cenas do crime e até mesmo objetos para contribuir na investigação policial. Um bom e velho CSI para quem conhece e também para quem ficou curioso. Até mesmo nessa série do CSI, é possível ver que existem partes da investigação e do interrogatório e partes de laboratório mesmo, onde tubos de ensaio, líquidos coloridos e amostras dos mais diversos tipos são analisadas e reveladas. Bom, o Barry seguiu por um bom tempo como perito da polícia e mesmo depois do acidente dos laboratórios da cidade, que conferiram a ele esse poder de ser o Flash, esse poder de acelerar suas próprias partículas, sua curiosidade científica não parou. Nos quadrinhos é possível notar, inclusive, que só aumentou. Ele se testava, atingia seus limites, forçava os seus poderes e fazia de tudo para se superar. Isso também é mostrado nos primeiros episódios da série e em muitos outros momentos também. Especialmente quando tanto ele quanto os seus companheiros de laboratório queriam derrotar algum vilão e para isso o Flash precisava ser um velocista ainda melhor. Essa curiosidade e essa sede pela perfeição de experimentos não tem exatamente um paralelo específico com alguma outra obra da ficção, mas leva a gente a pensar sobre a importância da ciência em muitas áreas da nossa vida, além da mensagem de que curiosidade e força de vontade sempre precisam andar juntas para a gente superar desafios. Nossa última personalidade é, honestamente, a minha preferida, e por um motivo bem claro até. A gente está falando aqui da traiçoeira, charmosa e bastante cheirosa doutora Pamela Asley, também conhecida como Era Venenosa. Queria deixar claro aqui que, como muitos personagens dos quadrinhos da DC e mesmo da Marvel, a Era tem muitas versões de aparições. O seu começo nunca foi muito claro. Ela era até então apenas uma mulher sedutora que usava pólen ou até mesmo feromônios para controlar as mentes e seduzir as pessoas. Algumas versões reforçam isso e outras, como a que eu vou comentar hoje, tratam de seu passado como cientista, especificamente como botânica. Pamela trabalhava com genética e aplicações botânicas junto de seu parceiro Jason Woodrue. Depois de cometerem um roubo, ela e Jason acabaram se desentendendo e o cientista tentou matar a ruiva através de envenenamento. De fato, para ele e para muitos outros, a Pamela não existia mais. Ela pereceu naquela noite trágica e cheia de traição e remorso.
Só que o que ninguém esperava era que o próprio corpo da Pamela começasse a desenvolver uma resistência àquela toxina, impedindo que ela de fato morresse em seus momentos finais. No lugar disso, quem surgiu foi Era Venenosa, renomada e imune de qualquer tipo de veneno. Apesar de ser uma grande vantagem, vinha com um probleminha. Ela passou a literalmente ouvir as plantas. Na verdade, todo o mundo vegetal, que na DC é chamado de O Verde. E mais pra frente eu vou dedicar um episódio específico do podcast só para ele. Com essa conexão extremamente forte com a vida vegetal, a mente da Pamela acabou se despedaçando. Tamanho era o apelo das plantas por alguma ajuda, já que nem mesmo nos quadrinhos os humanos eram gentis com a natureza. Então, ela passou a cometer crimes que envolviam desde o assassinato de poluidores até de ex-colegas e mesmo cientistas que faziam de tudo pelo bem dos seus experimentos, mas que, na verdade, só prejudicavam a natureza com as suas intenções. Era Venenosa aparece várias vezes não só no universo de Gotham, onde ela surgiu, mas também em outras cidades e contextos da DC, envolvendo o Batman, a Mulher-Gato, o Superman e até o Superboy, o Connor. É uma das personagens mais poderosas em termos de controle das suas habilidades e expansão delas para muitas formas de vida vegetal. Exatamente por isso, eu vou deixar a sua história especificamente reservada e bem documentada em um episódio à parte que em breve eu vou anunciar. E, dito isso, vamos nos encaminhando para o final do podcast. Eu sei, dá para ficar um bom tempo comentando aqui sobre os cientistas no mundo dos quadrinhos e até mesmo nos recentes universos cinematográficos que possuem papéis bem importantes dentro dos seus núcleos. Fica então meu convite para que, se você gostou de ouvir essas 4 histórias, siga e compartilhe com seus amigos o Ecos de Cultura em todas as redes sociais. No Instagram e no TikTok como Ecos de Cultura e no Twitter como Podcast Ecos. Semana que vem tem mais um episódio aqui, nesse mesmo bate-programa e nesse mesmo bate-horário. Valeu e até lá!